Batista, o precursor, glorioso profeta do Senhor. Lá no céu ele roga a Deus por nós, aqui na terra cantamos seu louvor. João Batista. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, povo de Deus, eu sou o Padre Renato Lima, pároco da paróquia São João Batista, localizado no Anil, aqui da comunidade do Rio das Pedras. Aqui na terra cantamos seu louvor. Ele é a voz que clama no deserto, ele é o grito da paz e do amor. Ele é a seta que indica o nosso Deus, ele é a força que o anjo anunciou. Bom, a primeira palavra que veio ao meu coração é superação. Um povo que tanto desejava se tornar paróquia por meio das mãos e da consagração do nosso querido bispo cardeal Dorani João Tempeste, nosso cardeal. A paróquia se tornou uma grande paróquia evangelizadora aqui nessa imensa comunidade do Rio das Pedras. O profeta do Senhor, lá no céu ele roga a Deus por nós, aqui na terra cantamos seu louvor. Como o profeta anunciou a boa nova, com autoridade batizou pelo Jordão, pela força do Espírito abençoou, pelas águas nos mostrou a convenção. João Batista. Caríssimos amigos, irmãos, paróquia de São João Batista, Rio das Pedras, uma alegria cumprimentá-los pelos 15 anos que a paróquia foi criada e foi instalada. Nós sabemos que nesses 15 anos muitos passos foram dados. Foi um início muito importante, não havia quase nenhuma presença ali de locais de igreja, tinha apenas uma pequena igreja ali e o início de uma construção onde é a matriz hoje. E quanta coisa aconteceu. Construiu-se a matriz, outras capelas também, e o grande trabalho pastoral também, especialmente a catequese, né, que abriga mais de 1.000 crianças. Então são realmente oportunidades muito bonitas que a presença da igreja em Rio das Pedras, na paróquia São João Batista, vai acontecendo. Além da presença social, os trabalhos sociais que ocorrem tanto ali na sede, como também quando tem algum problema, alguma questão, a igreja é muito presente em todas as várias questões ali. E o Padre Renato e todos os sacerdotes que passaram por aí, né, por aquilo que fizeram e fazem, e toda a dedicação que tem, né? Ele aqui é um tempo de celebrar, de agradecer, bendizer ao Senhor, e ao mesmo tempo de ver os desafios de hoje e de amanhã também, de maior evangelização, de maior presença, para que cada vez mais a igreja presente em Rio das Pedras seja sinal de esperança, confiança e de paz ao seu redor. Tenho certeza da nossa proximidade, nossa alegria em poder festejar com vocês essa data, agradecendo o passado e olhando para os desafios do futuro, tendo a certeza que vocês, o presente de hoje, são a grande esperança que possa ser esse elo entre um passado e um futuro para trabalharmos ainda mais e melhor para a missão, para a evangelização. Humildade vestiu pele de camelo, sandálias de couro ele calçava e anunciava a vinda do Cordeiro. João Batista, o precursor, glorioso profeta do Senhor. Lá no céu ele roga a Deus por nós, aqui na terra cantamos seu louvor. Eu sou Antônio Ferreira de Oliveira, conhecido como Amiguinho. Queria falar um pouquinho da nossa paróquia de São João Batista do Rio das Pedras. E o Antônio Ferreira de Oliveira, que continuou o trabalho da igreja, vai fazer 15 anos. Então, com um trabalho corrido, um trabalho bonito, quero mostrar a beleza que ficou a nossa paróquia, através de toda a comunidade que nos ajudou. Para mim é uma grande felicidade, muito grande, participar desse grande evento, homenagem para nossos 15 anos da nossa paróquia de São João Batista. Quero dizer que para mim foi uma satisfação muito grande quando o rapaz me chamou para participar daquele grande trabalho, que a gente chegou, era meio complicado, como todo mundo conhece, que lá era difícil para acesso para trabalho, e com a força de nós, arrumei uma galera boa para a gente continuar o trabalho. Eu sei que só de trabalho mesmo foi
foi 5 anos que eu trabalhei. Desde que começou a obra mesmo, foi 5 anos batido. Para nós deixar aquele trabalho perfeito e bonito. Né? Me sinto tão feliz por isso. O difícil, porque além de ser... O terreno é muito inclinado, como todo mundo sabe. E para até conseguir a documentação para a gente iniciar os trabalhos, foi muito difícil. Mas graças a Deus, com a força de Deus, a força da prefeitura, do pessoal, dos engenheiros que me ajudou a participar daquele evento lá, daqueles trabalhos. Então, graças a Deus, mostramos o nosso trabalho feito hoje. Para mim foi uma realização maior da minha vida, porque muitos anos de sofrimento no Rio das Pedras, que nós não tínhamos a igreja, nós celebrávamos a missa naqueles colégios do Caíque ali, entendeu? E agora para chegar a celebrar a missa de uma grande igreja daquele tamanho, para mim, foi uma grande alegria muito grande, não só para mim, mas para todos os moradores do Rio das Pedras que se sentiram felizes, né? Para mim é uma grande alegria, muita satisfação, muita paz e muito amor, e ver todos meus amigos lá participando de uma beleza tão linda que nem a nossa igreja está linda agora, né? Participar da Santa Missa dentro de uma igreja que eu participei desde o início e deixei ela pronta hoje. Então, para mim, é uma grande alegria, uma grande satisfação. Quero desejar essa alegria não só para mim, mas para toda a comunidade do Rio das Pedras, né? Eu tenho certeza que eu estou feliz, ali praticamente a comunidade, como é que está tão feliz, com tanta beleza. Uma igreja tão linda que nós mais desejávamos. Não só eu, mas todo mundo esperava um dia nós ter uma igreja tão grande, como a nossa paróquia está bonita e linda, né? Com a graça de Deus. Então desejo essa alegria não só para mim, mas para todos. Agradecimento a Deus por nós ter uma paróquia tão linda, tão bonita, na nossa paróquia de São João Batista de Rio das Pedras. Agradeço aí muito ao padre Renato, né, pelo convite, para falar alguma coisa sobre esses 15 anos, né, aniversário de 15 anos da paróquia de São João Batista. Eu posso realmente testemunhar, sou um dos felizardos, dos tios, né, chamados, que participaram lá de vários movimentos no Rio das Pedras. E no meu entender, né, eu acredito o sucesso, entre os grandes fatores, né, que contribuíram para que isso acontecesse, foi levar o movimento Encontro de Adolescentes com Cristo, da Pastoral da Juventude, movimento que acontecia no Loreto, e durante algum tempo alguns jovens aí da comunidade fizeram esse encontro lá e tinham a vontade de que esse encontro fosse levado aí para a comunidade, o Rio das Pedras. E aí eu lembro, depois de alguns anos, aí, olha, tem um terreno que o padre Vitor comprou, vamos lá ver, vamos fazer um mutirão aí, vamos lá esse final de semana tal, vamos lá fazer uma feijoada, fazer um churrasco. E aí a gente ia, reunia, tinha o churrasco, tinha a feijoada, a gente não conseguia cortar um galho de árvore, né? Porque é cada pinheiro enorme, né? E a gente saía frustrado com aquilo, né? E eu lembro bem de uma jovem aí da comunidade, uma das adolescentes, falou comigo: tio, o senhor, será que não consegue ninguém do meio ambiente? Que para cortar essas árvores aí tem que ser gente do meio ambiente, porque para fazer aí do jeito que marca, a gente já tem autorização, já existe autorização, né, da Secretaria de Meio Ambiente, aí faltava fazer aquilo acontecer. E como eu trabalhava em outra área, não tinha nada a ver com a parte aí de desmatamento nem nada, né? Mas aí eu acabei lembrando de conhecidos, né, do Corpo de Bombeiros, e aí realmente eu levei o conhecimento deles e realmente foi, daí já foi um avanço, isso depois de passar vários anos a gente tentando, né? Foi um avanço conseguir que as árvores fossem cortadas, né, de acordo com o que marca aí as regras aí do meio ambiente. O pessoal foi tomando gosto e realmente a obra acontecendo, a comunidade se reunindo, trabalhando direto, né? Vários, né, dando seu tempo, né? Vários aí que eu não consigo lembrar o nome de todos, né? Mas foi algo assim muito motivador. Cada coisa que a gente via, cada pilastra, cada coluna, cada piso daquele que ia sendo colocado, nossa, tocava bastante o coração da gente. Eram momentos que a gente olhava assim, falando, isso não vai acontecer, não vai acontecer, né? E teve momentos que a gente vivenciou isso, né? Cada churrasco que a gente saía de lá, cada evento a gente saía cabisbaixo, né? De não ver as coisas acontecerem, né? E aí, por fim, eu sabia o que a paróquia representa para mim. Nossa, foi muito, muito
essa experiência muito positiva, né, com esse povo acolhedor aí da comunidade, né, para mim e para minha família, o crescimento espiritual, a convivência de momentos marcantes na igreja, nossa, foi muito, a recordação que a gente tem muito forte, né, eu, a mulher, meus filhos, né, que participaram dos eventos aí, ajudaram, e até hoje a gente interage com várias pessoas aí da comunidade. Nossa, é muito bom. E ver hoje, a gente vê jovens, aqueles adolescentes começaram lá do nada, né? Pequenininho, depois crescendo espiritualmente, hoje coordenando aí grupos de oração, né? Então, viu que as sementes realmente deram frutos. E isso que eu acho que é o que agrada a Deus. A gente só tem a agradecer a Ele, né? O Todo-Poderoso, de ter nos permitido vivenciar isso. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Bom, o que marcou minha caminhada nessa comunidade foram vários momentos, mas um momento muito marcante foi a presença do povo de Deus na minha ordenação diaconal, na minha paróquia de origem Santa Rita de Cássia, e, consequentemente, o povo presente na minha ordenação sacerdotal, 8 de dezembro de 2018. Uma alegria muito grande que eu vivi aqui no seio da comunidade, também recebendo a provisão, sendo designado para desempenhar meu papel pastoral aqui, juntamente, na época, com o padre Marcos Vinícius. Sou José Paulo da Silva, diácono José Paulo, fui ordenado em 2017, estou aqui na paróquia São João Batista desde 2002, mas ordenado diácono em 2017. Então agora vou estar completando 9 anos de diaconato. E é uma alegria poder exercer o meu ministério na paróquia São João Batista. A comunidade São João Batista, ela participa, né, da missão evangelizadora da paróquia. Nós podemos colocar em 2 aspectos. Um primeiro aspecto são aquelas pessoas, os fiéis, que estão, né, em pastorais, inseridos em movimentos, em grupos, e no dia a dia está levando Jesus às casas, levando Jesus às pessoas, levando Jesus, sobretudo, na sua caridade, com as pastorais que trabalham com essa questão da caridade. Mas também um outro aspecto é a igreja evangelizadora nos fiéis, que muitas vezes estão somente nas santas missas, mas que abraçaram a causa da igreja enquanto estrutura. É bom lembrar que nós estamos, enquanto paróquia recente, estamos aqui ainda numa paróquia em construção, e foi justamente
porque a comunidade paroquial abraçou essa causa. Nós agora temos essa igreja cada vez mais linda e mais bela. Saímos de uma situação de missa no colégio emprestado para estarmos aqui nesse templo dedicado a Deus, sob a proteção de São João Batista, o nosso padroeiro. Bem, o momento mais importante que eu passei nessa paróquia, na verdade são vários os momentos, mas se eu for especificar um, com certeza é subir no dia a dia da minha missão evangelizadora dessa comunidade, nas escadarias dessa paróquia, e poder lembrar do nosso saudoso padre Marcos Vinícius. Com certeza essa é uma lembrança marcante. Ele fez parte da minha vida, né, enquanto diácono, e sempre vou estar lembrando com muito carinho e com muita saudade do nosso saudoso padre Marcos Vinícius, que deixou assim um legado enorme. Costumo conversar com pessoas mais próximas e elas também dizem: essa paróquia tem a cara, tem o jeito do nosso padre Marcos Vinícius, que jamais será esquecido. Então, um grande momento da minha vida diaconal é, no dia a dia da minha missão evangelizadora, estar lembrando do nosso saudoso padre Marcos Vinícius. É o que mais me inspira na minha caminhada enquanto diácono, né, poder fazer, né, acontecer no dia a dia da minha vida essa dupla sacramentalidade, ou seja, enquanto diácono da igreja, né, que dedica a sua vida para os irmãos, para os fiéis, mas também enquanto diácono que se dedica para a sua família. Sou diácono chamado de permanente, né, sou casado, tenho 3 filhos, tenho minha esposa, eu já estou casado, vou completar 24 anos e tenho que estar no dia a dia da minha missão fazendo esse equilíbrio, ou seja, exercendo a minha missão na paróquia, com meus irmãos e também em casa. Mas o que também me satisfaz muito e me alegra muito é poder, mesmo nesta correria da vida de trabalho, de família, de paróquia, poder encontrar um irmão, uma irmã e dizer: muito obrigado, diácono, pelo seu sorriso, pela sua palavra, e isso me fortalece cada vez mais a continuar exercendo a minha missão. E me alegra muito poder estar fazendo da minha vida uma doação e um serviço para os irmãos. Olá, meus irmãos e irmãs. Eu sou o Padre Gabriel de Jesus. Fui ordenado neste ano, no dia 25 de abril. E durante o meu processo formativo, eu passei 2 anos aqui na paróquia de São João Batista, no Rio das Pedras, ano de 2023 e 2024. Hoje eu defino a comunidade de São João Batista como uma grande paróquia, não só de número, mas um grande coração, um coração que sabe acolher. Eu fui muito bem acolhido aqui nessa paróquia, um coração fervoroso. Então, se eu pudesse definir a paróquia, um grande coração. Mas se eu posso dizer algo que marcou realmente a minha relação com a comunidade, foi ser enviado para cá como seminarista. Eu um pouco tímido, mas aqui com programações tão intensas, retiros, poder exercer aqui a minha pastoral e poder crescer, e poder falar ao povo de Deus. Eu acredito que eu tenha desenvolvido e crescido muito nessa comunidade. Eu acho que um dos maiores legados que a paróquia tem deixado nesses 15 anos aí é o amor por Jesus, que aqui no Rio das Pedras é manifestado. A paróquia faz com que muitas outras pessoas possam amar Jesus, e essa é a razão da nossa vida. Tudo vai passar na nossa vida, mas a única coisa que permanece é o amor por Jesus. E aqui essa missão tem sido bem realizada. Eu sou o padre Gilmar José da Silva, estou na paróquia Pai Eterno São José. No ano de 2018, eu pude trabalhar na paróquia São João Batista, morando com o padre, o saudoso e querido padre Marcos Vinícius. E foi um ano abençoado em conhecer aquela paróquia tão rica, uma paróquia onde tem um povo magnífico. E nós, então, estamos aqui hoje exatamente para poder lembrar com carinho, né, tudo que eu vivi, aprendi e também, ao mesmo tempo, de rezar por vocês, paroquianos da São João Batista. O que a paróquia tem de mais precioso é o seu povo, um povo guerreiro, um povo lutador, um povo ousado, um povo que não tem medo, assim como o seu padroeiro, de viver a verdade
e de proclamar o Evangelho. Eu me recordo que eu cheguei na paróquia São João Batista no ano de 2011. Padre Marcos Vinícius já estava 6 meses antes. Ele chegou em janeiro, eu cheguei em janeiro, fevereiro, eu cheguei em agosto, né? E o grande desafio que nós tínhamos num primeiro momento, além de conhecer a paróquia, que era uma paróquia muito grande, muito participativa, com muitas pessoas, era o desafio de construir a igreja matriz. E esse desafio, muito mais o Padre Marcos, né, com todo o seu talento, com toda a sua capacidade, mas também eu no apoio, nós conseguimos fazer um primeiro momento da obra, né? Então, toda a nave da igreja, o altar da igreja, depois, né, a parte da frente, fomos construindo junto com o povo, né? Depois o lugar onde nós vendíamos os livros, as imagens, né? A lojinha da paróquia, a secretaria, e depois fazendo os rios de graça, né? Os festivais, né? Nós colocamos também o elevador da paróquia. Então, a grande meta, o grande desafio quando nós chegamos lá era realmente edificar a matriz, construir a matriz. E eu acho que esse propósito, com muito trabalho, com muita ajuda do povo, nós conseguimos dar o primeiro pontapé, nós conseguimos plantar, fazer o primeiro alicerce, né? E isso foi realmente um grande ganho, um momento de graça. Acho que o povo lembra bem, né? Foi um trabalho com a juventude, organizar a juventude e fazer a juventude trabalhar em prol da paróquia e também em prol da caridade, do serviço da caridade. Mas as Semanas Santas, né? Eu acho que esse foi o grande marco, acho que eu tenho guardado no meu coração, na minha mente, com muito carinho, as Semanas Santas que a gente fez com os jovens, grandes Semanas Santas, caminhadas bonitas, Sexta-feira da Paixão maravilhosa, e realmente eu tenho essa alegria no meu coração de ter trabalhado com os jovens e principalmente de ter ajudado a organizar a Semana Santa na grande paróquia do Rio das Pedras. Olha, Deus construiu muitas coisas, principalmente corações restaurados. Muitos testemunhos de pessoas dentro das atividades pastorais que puderam reacender a sua fé e voltar a caminhar na comunidade. E também muitas pessoas tocadas pelos inúmeros trabalhos também sociais desenvolvidos aqui na nossa comunidade. Uma comunidade imensa que tem cada vez mais experimentando o amor e a presença de Deus em suas vidas. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Declara isso, te chamam de Deus, te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Pega teu braço, declara: Yeshua, 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 tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Solta a voz. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. É que o braço, Yeshua. Tão lindo
Pedras em 2018, né? Cheguei como seminarista e quando eu cheguei na paróquia aí me assustei um pouquinho, né? Pela missão, pela quantidade de gente, né? Pelo tamanho da área missionária, do território paroquial, que é o Rio das Pedras, né? Areinha, Areal, Pinheiro, né? Isso me assustou um pouco no início, mas eu fui para a missão, né? E o Padre Marcos me acolheu muito bem na época que eu cheguei aí. O Padre Renato já estava como diácono, né? E foi um tempo muito bom, né? Um tempo muito bom de se viver, né? E, né? Depois eu fui ser diácono aí, depois um ano como padre, né? Na minha missa de um ano de padre era a minha despedida para vir para a paróquia onde eu estou, né? Mas com certeza eu fui muito feliz aí. Eu sempre costumo dizer que a paróquia São João Batista é meu primeiro amor, né? E o primeiro amor a gente nunca esquece, não é mesmo? E então, com certeza, deixo essa marca muito grande no meu coração, né? Quantas coisas eu aprendi, quantas coisas eu trouxe daí para o meu sacerdócio, quantas ideias, né? Quanto acolhimentos que eu recebi, eu levo para o meu sacerdócio também, acolher as pessoas. Com certeza isso tem um lugar especial na minha vida, né? Tem um lugar especial muito na minha vida, né? Tem muita saudade, é claro, daí, tem muita saudade de estar aí, né? Mas nós sabemos que a nossa missão, ela também depende de outros lugares, né? Nosso ministério depende de outras missões, isso é verdade, né? Então, eis-me aqui, né? Mas sempre lembro com uma grande alegria do tempo aí na paróquia São João Batista, no Rio das Pedras, né? Vendo a comunidade celebrar seus 15 anos, é claro que fico muito feliz porque vê um crescimento, né? Estava presente nos 10 anos e a comunidade já era participativa e agora com os 15 anos vejo uma comunidade crescente. Quando visito a paróquia vejo pessoas novas, né? Então meu coração enche de alegria, né? Por ter feito parte, ter ajudado de alguma forma nesse tempo de evangelização na missão no Rio das Pedras, quando eu fui seminarista, diácono e vigário aí, né? Junto com o Padre Marcos, junto com o Padre Renato. E claro que meu coração enche de alegria em ver, né, que a comunidade, a cada dia mais ela está crescendo, né? Cada dia mais tem se adquirido mais o povo de Deus, né? E o povo de Deus cada dia mais tem abraçado a comunidade, né? E possa crescer cada dia mais, né? E com certeza a missão ainda não terminou, né? E aí é uma terra de missão, né? Rio das Pedras é uma grande terra de missão. O maior aprendizado que a paróquia trouxe para a minha vida, é claro, foi o nosso sacerdócio, né? Aí foi uma grande escola, aí eu aprendi muito, aprendi a ser padre, eu aprendi a lidar com as pessoas, aprendi a lidar com o povo, aprendi a amar ainda mais a igreja, né? E a paróquia me acrescentou muito a isso, né? Não só a paróquia, né? Quando eu falo paróquia, eu falo a comunidade, eu falo as pessoas, né? E com certeza me preparou para hoje ser um pároco onde eu estou, né? Ser um padre onde eu estou, né? É uma grande escola. A terra de missão aí, ela é muito árdua, mas ela é uma grande escola, né? E além do povo maravilhoso que é, né? O povo nordestino é um povo maravilhoso, um povo acolhedor, né? E também ensina a nós padres a sermos acolhedores, a sermos homens ainda mais de fé, homens ainda mais dispostos a ajudar a igreja, a ajudar principalmente a missão, né? E com certeza aí deixou muito essa marca no meu coração, né? Marca da missão, marca do aprendizado, né? A marca de que não tem cansaço, porque aí o trabalho é incansável, né? Então acrescentou muito isso na minha vida. Um testemunho que eu posso tirar daí, né, do tempo que eu estive aí, com certeza marcou muito minha vida a pandemia, né, estar na paróquia no tempo da pandemia, né, morando aí com o Padre Renato, com o saudoso Padre Marcos, né, marcou muito a minha vida, né, e eu estava começando o meu ministério, né, eu era diácono, e com certeza isso deixou uma grande marca, né, na minha vida, do padre, do falecimento do padre também, um testemunho que eu levo para minha vida toda, no sofrimento do povo, de não poder enterrar o seu pároco, né? E da convivência também com os padres aí, são testemunhos que deixam essa grande marca no meu coração, né? E é claro também a alegria do povo nordestino, né? A alegria do povo daí, né? Também é uma grande marca deixou no meu coração e um testemunho que eu levo, assim, onde eu vou, sempre, quando falo do Rio das Pedras, eu falo da alegria do povo daí, né? Da alegria, do fervor, da fé do povo daí, né? Eu acho que esses 3 pontos
me deixaram uma marca e eu posso testemunhar, né? O tempo da pandemia, o falecimento do Padre Marcos, todo o nosso sofrimento com a perda do pároco, né? E a alegria também do povo nordestino, um povo de fé. Eu me chamo Padre Ivan, estou fazendo aqui uma experiência muito interessante na paróquia de São João Batista e está sendo uma experiência boa, motivada, onde sou acolhido também pelas pastorais, movimentos e por toda a comunidade. A união para manter essa comunidade viva, ela tem que ser algo muito assim, tranquilo de poder lidar. Ela tem que ser algo sereno, tem que ser algo marcado pelo compromisso. E essa união, ela aumenta gradativamente na medida que nós conseguimos caminhar juntos rumo a um projeto. Projeto esse que ele não termina aqui, ele continua, porque nossa vida não tem fim. A nossa vida, ela continua e a missão da igreja, a união dessa igreja, a permanência na igreja deve ser algo muito ativo e atuante. E todos nós fazemos parte desse momento, porque depende um do outro para que essa união possa manter a vida ativa da comunidade. O que emociona é como as pessoas são ativas, como as pessoas lidam no dia a dia com a caminhada da paróquia, sendo compromisso ativo, estando aí assumindo as tarefas que são propostas pela comunidade. Então, tudo isso tem a ver com aquilo que nós também almejamos. E é justamente essa motivação que nos torna mais alegres, mais felizes, e que nos torna também pessoas capazes de caminhar mesmo em dificuldades, mas com o coração aberto, um coração que acolhe, e por isso torna-se motivacional toda a caminhada cristã. E eu, justamente nesse período, me encontro também motivado para tal. E motivado ainda pela presença de Jesus na Eucaristia, que é sinal de reconciliação e vínculo de paz. Imaginar os próximos anos dessa missão depende de cada um de nós, depende de cada paroquiano, depende como a caminhada está sendo feita, e a gente espera o melhor, e Deus espera o melhor, para que esta caminhada não acabe, mas ela possa continuar. E na medida que nós vamos caminhando, vamos fazendo também a nossa história acontecer como cristãos batizados. Eu desejo felicidade para todos, que Deus abençoe vocês e vocês continuem sempre levando a palavra de Deus e crescendo a cada vez mais na nossa comunidade. Parabéns, que Deus abençoe. Que Deus abençoe, fortaleça e proteja a todos vocês. Paz e bem. Gostaria de deixar também meus parabéns, que vocês possam continuar firmes na missão, que possam receber de Deus o Espírito Santo e possam ser valorosos, possam anunciar o Evangelho e continuar fazendo com que mais pessoas possam amar Jesus aqui. Deus abençoe e parabéns pelos 15 anos da Paróquia São João Batista. Muito obrigado, Padre Renato. Um abraço aí para todos. Eu, o Aldacir, meus filhos, mandamos um abraço cumprimentando aí toda a comunidade aí por esse aniversário. Mandar um abraço especial à Paróquia São João Batista, no Rio das Pedras, do qual eu tive 6 maravilhosos anos de trabalho, né? Deus abençoe por esse aniversário da paróquia. Deus abençoe, parabéns por esses 15 anos. 15 anos da Paróquia São João Batista. 15 anos que estamos erguendo ainda este templo tão bonito e tão belo. Então, quero parabenizar também nosso padre, o Padre Renato, que abraçou essa causa de estarmos erguendo esse templo cada vez mais belo para o Senhor. Ainda lembro desta paróquia, ainda terreno, um morro, um matagal,
que foi desbastado, que foi derrubado, que foi preparado e erguendo esse templo. É com muita alegria que nós completamos 15 anos de muita luta, de muita dedicação, mas de muitas alegrias, porque é aqui que a comunidade Rio das Pedras celebra em sua vida nosso Senhor Jesus Cristo. É daqui que saem homens e mulheres restauradas para Deus. Parabéns, Paróquia São João Batista, pelos seus 15 anos, e muitos outros 15 anos virão de louvor, de adoração, de levar almas para Deus. Desejo as felicitações, que Deus possa estar presente nessa festa, que essa festa não se acabe, mas que possa ser sempre uma festa motivada pelo amor e imbuída pela presença de todos, sobretudo o nosso santo padroeiro São João Batista. Querida comunidade, eu gostaria de parabenizar todos aqueles que fazem parte dessa história da comunidade nesses 15 anos. 15 anos de história de superação, de fé, de amor, vivido tudo em comunidade. Então, a cada um de vocês que fazem parte dessa história, meus parabéns. Deus abençoe a cada um de vocês, que possamos deixar um belíssimo legado para as gerações que virão e possam cada um deles também participarem intensamente da nossa comunidade, contribuindo com a sua fé e participação no seio da comunidade, transformando cada vez mais essa comunidade uma comunidade que ama, louva e adora a Deus. Deus abençoe a todos, um feliz 2026 e viva São João Batista nos seus 15 anos como paróquia. Glorioso profeta do Senhor, lá no céu ele roga a Deus por nós, aqui na terra cantamos seu louvor. Como profeta anunciou a boa nova, com autoridade batizou pelo Jordão, pela força do Espírito abençoou, pelas águas nos mostrou a convenção. João Batista, o precursor, glorioso profeta do Senhor, lá no céu ele roga a Deus por nós. Bom, eu estive aqui em 2015, numa visita com o cardeal, estava cerimoniando o cardeal, então eu estava na pedra fundamental lá na Areinha, e eu pude conhecer um pouquinho a realidade do Rio das Pedras. Mas a ficha só caiu mesmo quando aqui estava chegando em 1º de maio de 2017. Aí eu pude ter noção da magnitude, do tamanho dessa comunidade e quanto era desafiador a missão aqui na comunidade. A paróquia, boa parte dela já estava construída fisicamente, né? Mas obra de igreja sempre temos, né? Tanto que até hoje nós temos obra acontecendo. No ano de 2018 foi colocado o elevador na paróquia, com a campanha com o povo de Deus, também com os eventos que aconteceram aqui na comunidade. E hoje, estando com 15 anos a paróquia, nós ainda temos muito a fazer, a realizar para a melhoria do acolhimento do povo de Deus aqui em nossa comunidade. Nesses 15 anos da paróquia, nós tivemos aqui muitos desafios, muitas perdas significativas de paroquianos, mas eu creio que, no meu modo de ver, e também eu creio que unânime aqui na nossa comunidade, o grande desafio nosso foi a perda do nosso querido Padre Marcos Miranda Vieira no período da pandemia. Isso mexeu, abalou muito com a fé da comunidade e nós tivemos que estar aqui, contar com a graça de Deus, com a sua misericórdia para poder dar continuidade ao belíssimo trabalho que ele vem desempenhando aqui em nossa comunidade. Bom, na nossa vida a gente tem muitos desafios, né? Se a gente olhar para humanamente, a gente vai perceber que muitas coisas a gente de fato não consegue dar conta. Mas a gente conta sempre com a misericórdia e com a graça de Deus. A graça de Deus ela está sempre presente e a gente precisa, como homens e mulheres de fé, sempre contar com a graça de Deus, porque ela sempre pode nos surpreender e nos levar para os lugares seguros do qual Deus deseja que cada um esteja. Bom, eu creio que um dos momentos mais emocionantes da minha caminhada aqui na comunidade foi no dia da minha posse, onde era uma noite do qual chovia muito e mesmo assim a comunidade se fez presente, dando todo apoio, todo carinho, se fazendo presente na celebração com o nosso cardeal Dorani João Tempesta, também os padres, amigos próximos também que estavam aqui, prestigiando esse momento tão importante de uma comunidade.
A gente vai perceber que um pastor ele é muito importante, né, como padre de uma comunidade, e naquele momento o povo tinha um administrador, mas não tinha um pároco. Então essa posse também foi muito significativa para a comunidade que percebia naquele momento receber um pastor, e um pastor também, que não pode ser pastor sem comunidade, que recebia também a responsabilidade de conduzir o povo de Deus. A maior transformação na minha vida aqui na comunidade, sem sombra de dúvida, foi o amor, o carinho e o acolhimento de tantas pessoas que eu fui conhecendo. Conforme fui caminhando na comunidade, eu fui conhecendo pessoas extraordinárias aqui na comunidade que me tomaram mesmo como um membro da família, alguém que realmente pode ir ao anseio da alma deles, sempre pedindo uma palavra de conselho, uma confissão. Então isso que dá sentido para a nossa vida de padre, de sacerdote, de uma comunidade. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Bom, muitas pessoas marcaram a minha vocação, minha caminhada aqui na comunidade. Diante de tantos testemunhos, né, eu posso aqui deixar marcado aqui 3 pessoas que estão presentes no mesmo contexto, né, que seria o padre Marcos, que me acolheu aqui, tínhamos uma boa convivência na casa paroquial, também o padre Márcio André e também o padre Gilmar, que convivemos também durante um ano nessa transição. Então esses padres, nós marcaram profundamente minha vocação, mas também tem outras pessoas da comunidade que marcaram também profundamente a minha vida. Esses por conta do convívio e aproximação na casa paroquial, né, no dia a dia. Então ali eu estava no caminho, já estava próximo e como padre pude conviver com essas pessoas, né, e elas me ajudaram bastante na minha caminhada sacerdotal também. Eu sinto muita alegria no meu coração. A gente sabe que estar à frente de uma comunidade tão grande como essa, que é muitos desafios, mas quando a gente olha para toda a história da comunidade, toda a transformação, que não fica somente nas transformações, nas mudanças físicas, mas também a mudança na alma, na conversão, na vida sacramental das pessoas, a gente vai percebendo que o povo de Deus vai correspondendo cada vez mais, amando sua comunidade. E nesses 15 anos, o espírito que nós temos é um espírito de gratidão por tudo aquilo que nós vivemos até aqui. Valeu a pena cada sacrifício, cada esforço do povo de Deus para hoje a gente ver essa igreja tão bonita, onde cada um pôde colaborar e colocar uma pedrinha e transformar essa igreja, deixar ela tão bonita como ela tem estado presente atualmente. Se eu pudesse resumir em uma palavra toda essa caminhada aqui na comunidade do Rio das Pedras, da paróquia São João Batista, eu resumiria com a palavra superação/fé, porque é isso que a gente aprende com esse povo. Aqui, uma comunidade composta por boa parte nordestina, a gente percebe que a superação deles vem da fé que eles têm. Um povo de muita fé, uma fé fervorosa, uma fé que está sempre se colocando a serviço, unido a Deus, as suas alegrias e as suas tristezas. Então, nesses 15 anos, que possamos celebrar bastante as graças, as bênçãos de Deus em nossas vidas. Bom, a mensagem que eu deixo é uma mensagem de gratidão, não somente àqueles que ainda se encontram presentes no nosso meio, mas sabemos também que tem muitas pessoas conhecidas e que eu também não conheci, mas que muitos foram mencionados, que ajudaram muito essa comunidade a se tornar o que ela é hoje. Então, a mensagem que a gente deixa para cada um deles é gratidão, seja aqueles aqui presentes ou aqueles que já partiram para a casa do Pai. E a gente continua louvando e bendizendo a Deus por todos aqueles que permanecem unidos em comunidade, porque a comunidade só existe unida, caminhando junto e crescendo junto. E que Deus nos abençoe e que possamos cada vez mais deixar um belíssimo legado para as próximas gerações. Deus os abençoe. Vem,
Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também nesse lugar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui